A gente sabe do solo sagrado, né, que o indígena, né, reverencia. Vocês estão rezando, né, pelas árvores que foram derrubadas, e é difícil, né, a pessoa que não é indígena entender esse tipo de reza, não é isso, Tiago? Mas é muito importante para o equilíbrio da natureza, né? Exatamente, é uma cultura que deve ser respeitada, né? Assim como todas as outras culturas têm que ter seu respeito e por mais que as pessoas não entendam, eu acho que quando a gente não entende, o mínimo que a gente deve fazer é respeitar. A juíza que determinou a reintegração de posse, ela disse que já foi mais que tempo suficiente para que a gente saísse de lá, que a gente tivesse feito alguma reza. Mas essa juíza, ela não é antropóloga, ela não é uma juíza que estuda a cultura guarani, e ela não é guarani, ela não entende a noção de Iruá, um não indígena, determina como é que nós, guarani, devemos fazer os nossos rituais. Qual é o tempo que nós temos, é dado na chuva, no tempo, na lua, na própria natureza. Então, não podemos que o não indígena diga algo para você que a gente vive esse desequilíbrio, né? Onde que a gente tem que viver a nossa cultura, ser tratada ou não. É Exatamente. muito difícil a gente viver assim. E vocês continuam aí ocupando, então, a área? Com a reintegração de posse já para ser cumprida, né? A gente, os advogados que estão nos apoiando de forma voluntária, entraram com, né? Esse pedido foi negado e quando esse pedido foi negado, a juíza, né? A polícia militar aqui da região, que conhece a comunidade, que já entende um pouco de como a nossa comunidade vive, eles marcaram uma reunião para quarta-feira, né? Porque na nossa ocupação nós temos muitas crianças, né? É uma ocupação onde está nossa comunidade mesmo ali, rezando, né? De forma tranquila, de forma pacífica. Ele pediu uma reunião com o Conselho Tutelar, a FUNAI, o Ministério Público, o SAMU, todos os envolvidos para elaborar como que seria nessa questão da reintegração de postos, né? Até mesmo a comunidade iria participar dessa reunião. Mas a juíza negou, né, que tivesse interesse que essa reunião aconteça e insistiu para que a polícia tenha ao menos um diálogo, porque se tiver, né, esse diálogo, até mesmo ali no batalhão, nós vamos poder mostrar para a polícia, para a tenda, o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, e que uma hora nós vamos sair. Nós só estamos respeitando a natureza e todos os ensinamentos que nós temos. Nosso interesse não é morar naquela área, até porque nós já estamos cansados de ficar ali, vendo tanta árvore caída, tanta árvore morta. E quem comprar, né, qualquer tipo de apartamento ali, saiba que vai estar morando no cemitério de árvores, no cemitério da fauna. Né? Nós enterramos diversos animais mortos que nós encontramos ali, né? Por Eu exemplo, acho que por exemplo, passarinho. que- passarinhos, cobras, né? A gente achou gambá morto, abelhas nativas, né? Aqui na aldeia a gente cria abelha nativa sem ferrão, né? Para fortalecer o sumido aqui da região, nós começamos a criar na aldeia para essas abelhas voltarem, né? Para que a gente possa ter alimento, para que a gente possa ter primavera. E essas abelhas estavam se espalhando já na região e ali na área onde foi cortado ali, a gente encontrou as abelhas mortas. Mas Tá. uma coisa também que eu quero dizer para vocês, quando nós Guarani fala que a tenda, né, iria cortar 4.000 árvores, isso foi o que a tenda, né, falou para nós Guarani, né, se eles mentiram é um problema deles. Mas quando eles entraram na terra Guarani, no final de ano para nós da comunidade, que nós teríamos que aceitar, né, essa obra que ia acontecer ali, porque eles já estavam com todos os licenciamentos, inclusive com uma autorização da FUNAI, para fazer esse empreendimento. Ele estava isento de qualquer estudo, né, para que esse empreendimento acontecesse, que eles iriam fazer 5 torres, e na verdade quando a gente olhou no processo agora, são 6 torres que eles iriam construir. Quando eles falaram que era 5 torres, eles falaram que era habitante no máximo. E aí também agora no processo que a gente olhou da construção deles, é para 800 apartamentos, 880 apartamentos.
Então eu acho muito difícil que more só uma pessoa por apartamento e que 80 apartamentos não more ninguém também. Então, Perfeito. mais uma vez, eles mentiram para nós. Eles falaram que tinha autorização para cortar 4.000 árvores, né? Que a gente ia ver eles derrubando 4.000 árvores, mas não era para a gente, né, situação, porque teria dentro desse terreno uma área que eles estariam cedendo para a prefeitura de forma compensatória, e ali a gente poderia construir uma escola para a aldeia, porque a escola da aldeia está precária, né? Eles começaram a insistir, né, para a gente aceitar esse crime ambiental, para que eles pudessem construir a escola ali para que a aldeia usasse, né? E nós falamos que não poderia ser dessa forma, que deveria ser feito o processo que a legislação obriga a ser feito. Perfeito, Tiago. A gente agradece aqui a sua participação e vamos continuar aí acompanhando o caso para saber qual vai ser esse desfecho aí ao lado da aldeia Jaraguá, no Pico do Jaraguá. Eu poderia só deixar um recado? Pois não. Eu gostaria que a população que está ouvindo essa mensagem né, deixe de acreditar nas mentiras que estão sendo faladas, que deixe o preconceito de lado e que venha somar conosco nessa luta, porque essa luta não é só do povo guarani, e sim de toda a população monzões. Nós estamos lutando para que essas árvores não sejam derrubadas. Os últimos remanescentes de Mata Atlântica, da mata contínua do Pico do Jaraguá, não seja devastado, que os animais silvestres que ainda tem na nossa área, lobo-guará, assim como as abelhas estavam sendo extintas, nós protegemos. Muito Eu bem. peço que a população venha somar com a gente nessa luta. Com certeza. Tiago, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e para todos aí da aldeia Jaraguá. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Falamos aqui com o Tiago Caraí Jecupé, uma das lideranças indígenas ali da aldeia de Jaraguá. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h43. Rio de Janeiro. Demissões em massa, fechamento de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná e não cumprimento do acordo coletivo. Esses são alguns dos motivos das paralisações e manifestações dos petroleiros que acontecem em todo o Brasil. No Rio de Janeiro foi realizado ato na última sexta-feira na sede da Petrobras. Veja na reportagem de Adriana Maria. 7º dia de greve e mobilizações em todo o Brasil. Na frente da sede da Petrobras, ato em solidariedade aos trabalhadores. O MAB se junta à luta dos petroleiros, que não é uma luta só dos petroleiros, é uma luta de todo o povo, defendendo as riquezas nacionais, contra as privatizações, a favor do emprego. A Petrobras quer vender, está vendendo, já fechou, né? A única fábrica de fertilizantes considerada um país agrícola, né? Eles não querem nem que a gente produza o nosso próprio fertilizante, nosso adubo. Uma luta que também é da juventude. A campanha O Petróleo é Nosso, há 70 anos atrás, foi uma campanha da União Nacional de Estudantes, da UNE, junto com todas as juventudes do nosso país, para que a gente conseguisse firmar o petróleo, a Petrobras, como um bem do nosso país, uma empresa estatal do nosso país. E com todo esse desmonte da Petrobras e do petróleo, das empresas estatais do nosso país, a gente vê que a nossa luta está sendo regredida, né? Greve contra o fechamento da empresa de fertilizantes de Araucária e pelo cumprimento do acordo coletivo. A Petrobras assinou um acordo coletivo em 4 de novembro e ela tinha uma cláusula que falava que não ia demitir em massa. E ela está demitindo 400 empregados próprios em massa e mais 600 terceirizados. Além disso, ela descumpriu o acordo. Ela quer legalizar uma jornada de 16 horas. E hoje a jornada é 8 horas. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a Petrobras informou ao TST que os trabalhadores estavam descumprindo a decisão de manter 90% do pessoal trabalhando. O que, segundo a FUP, não é verdade. Nós estamos trabalhando dentro de um direito constitucional que é fazer greve. Sabemos que a greve tem alguns limites por ser atividades essenciais, mas a Petrobras também não está nos ajudando a cumprir isso, mentindo para o TST, né, sobre os nossos ofícios e dando informações falsas.
A comissão de negociação, que ocupa uma sala da sede, continua aguardando uma abertura de diálogo. Durante toda a semana, nós tentamos fazer com que a Câmara, institucionalmente, em contato com a Petrobras, abrisse esse canal de negociação, que é tudo que eles querem, uma mesa para discutir, pode indicar o fim da ocupação e até o fim da greve, a depender dessa conversa. Mas eles não conversam. No final do ato, trabalhadores da Casa da Moeda, que também lutam contra demissões e a privatização, se uniram aos petroleiros e às outras categorias presentes. 1, 2, 3, 4, 5 mil! A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil! A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! A Casa da Moeda é patrimônio do Brasil! Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilon. Vamos falar de reaposentação? O STF rejeitou, né, o recálculo do benefício se o aposentado voltar a trabalhar. Explica melhor para a gente, Fausto, como é que está a situação. Bem, em 2016 já tinha uma ação no STF, e o STF já tinha se pronunciado com relação à desaposentação e à reaposentação. O que é isso? Na verdade, as pessoas continuam trabalhando muitas vezes depois de se aposentar, e conforme elas vão trabalhando, normalmente elas trabalham trabalham formalmente, elas têm contribuição para a Previdência. E esse tempo, depois que você se aposenta, ele não é contabilizado, ele já, uma vez que você já aposentou, você não vai poder se utilizar mais desse tempo. O que muitas pessoas questionavam era isso foi questionado na Justiça, por várias ações, tanto individuais quanto coletivas, que a pessoa pedia para poder contabilizar esse tempo e alterar o valor da sua aposentadoria, em especial no modelo de aposentação que a gente tem hoje, que você contabiliza o valor da sua aposentadoria depende da quantidade de anos que você tem de contribuição. O que o STF decidiu foi que esse movimento, ou seja, esse modelo de você poder abrir mão da sua aposentadoria agora e reaposentar de novo com mais anos agregados, não vai poder mais acontecer. E nem você poder incorporar esse tempo de contribuição que você vem fazendo depois de que você se aposentou, para que você possa alterar o valor da sua aposentadoria. É isso que está decidido. Essa é uma decisão já de 2016, o que o STF faz é reafirmar a própria decisão, e agora a gente vai caminhando para deixar mais claro qual vai ser esse modelo. A questão colocada para a gente agora é uma questão de quem já está, então o STF também se pronunciou, caminho, aposentar, aumentar a aposentadoria, o que o STF decide é que não há alteração, ou seja, a pessoa que ganhou na Justiça não vai precisar devolver esse dinheiro para o INSS. Perfeito. Agora, e como é que você avalia também essa decisão, Fausto, em relação ao aposentado que queria, que continua trabalhando, que queria aumentar um pouquinho mais, mas não vai poder, né? Qual que é a sua opinião a respeito? Bem, a gente tem dois olhares diferentes. Assim, quando a gente pensa na questão do INSS, e a gente pensa na questão do sistema previdenciário brasileiro, é razoável você imaginar que quem está contribuindo não está contribuindo para si, está contribuindo para um sistema e esse sistema financia todo mundo. Então, a lógica de você contribuir e continuar contribuindo uma vez que você está aposentado, ela faz sentido, né? Porque todo mundo que está trabalhando de repartição. Isso foi algo, inclusive, que nós debatemos longamente ao longo da reforma da Previdência e conseguimos uma vitória. Não caiu o sistema de repartição, uma vez que o governo queria o sistema de capitalização, ou que são modelos de contas individuais. Por outro lado, a forma de aposentadoria que nós temos hoje, a forma de cálculo do valor do benefício, como ela leva em consideração o tempo de contribuição e não o tempo de trabalho, que foi uma mudança lá em 98, o que a gente tem hoje é que você acaba tendo uma desincompatibilidade, quer dizer, o sujeito continua trabalhando e aquele tempo de contribuição que ele tem depois que ele se aposentou, ele não serve para alterar a sua vida, o que aparenta ser uma certa injustiça nesse processo. A gente precisava encontrar um mecanismo de equivalência em que pudesse resolver pelo menos esse problema, ou seja, quem está aposentado não precisa contribuir, logo não tem aumento da contribuição, não tem aumento da sua aposentadoria. Ou se contribuir, tem alguma regra, algum mecanismo que isso possa se dar. Agora, o argumento que o Supremo coloca é que isso não está previsto na legislação. Então, se não está previsto na legislação, decidir sobre essa questão. Como o Congresso não se pronunciou sobre essa questão, fica com relação ao que o STF decidiu, o que a reaposentadoria e a desaposentação não são permitidos.
E a gente está falando tudo isso aqui para quem tem CLT, né? Para quem é pessoa jurídica, nem sonho, né, Fausto? Não. Aí para quem... Vamos pegar os informais em geral, né? Os informais, eles estão fora desse modelo, quer dizer, na verdade eles nem têm direito à aposentadoria, desde a regra da mudança em 98 para tempo de contribuição, é mais difícil, e agora com a reforma da Previdência ficou cada vez mais difícil ainda. Agora, não é mais da metade do mercado de trabalho brasileiro. A questão da aposentadoria é uma questão fundamental, a gente tem que pensar nisso cada vez mais, e isso vai ficar cada vez mais forte, Marilu, porque hoje, agora, depois da reforma da Previdência, para você alcançar o teto da reforma, você vai precisar de 40 anos de contribuição, para você conseguir 100% do valor do seu benefício. Ou seja, 40 anos é muito tempo para um mercado de trabalho que é muito fragmentado, ou seja, e ele é muito heterogêneo. Você passa momentos da sua vida empregado contribuindo para o INSS e longos períodos que você não contribui para o INSS. Nesses casos ainda em que você vai prolongar cada vez mais, porque com a reforma da Previdência você só pode se aposentar aos 65 pós, também não é pequena. Então, como é que a gente vai acertando isso é algo que precisa ser resolvido. O STF se pronunciou e agora cabe ao Legislativo fazer esse debate também, se é de direito ou não a desaposentação e a reaposentadoria. Ótimo, Fausto. Olha, muito obrigada aqui por todas as suas explicações, viu? Um grande abraço para você. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do Diese. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. 7h53. Autoridades do governo russo visitaram a Venezuela na última sexta-feira. A correspondente do Brasil de Fato em Caracas, Michele Mello, conta mais sobre a relação diplomática entre os dois países. A notícia dessa semana é a visita do chanceler russo Sergei Lavrov, que chegou nesta sexta-feira aqui em Caracas. Essa é a última parada da sua viagem pela América Latina, que começou em Cuba, passou pelo México e agora chegou na Venezuela. O ministro de Assuntos Exteriores da Rússia se reuniu com o chanceler venezuelano Jorge Arreaça e outros representantes do governo bolivariano. Mas essa não é a primeira vez que autoridades russas visitam a Venezuela. Na verdade, os dois países têm mais de 20 anos de relações diplomáticas, incluindo uma comissão de alto nível, que é chefiada pelo vice-presidente de Economia, Tarek El Aissami, e o vice-primeiro-ministro russo, Yuri Borisov. Através dessa comissão, foram assinados 264 acordos em 20 áreas estratégicas para os dois países. E concluíram 2019 com uma promessa de um investimento russo na economia venezuelana de 16 bilhões de reais. Um dos setores de maior destaque é o energético. Desde 2013, a estatal russa Rosneft tem um convênio com a PDVSA, a empresa petrolífera estatal venezuelana, para explorar hidrocarburos no chamado Cinturão do Orinoco, onde se concentra a maior parte do petróleo da Venezuela, que tem a maior reserva desse combustível fóssil no mundo. Dessa parceria surgiu a PetroVictoria, uma empresa mista russa-venezuelana para explorar poços nessa região. Esses poços, que são de propriedade russa, têm capacidade para produzir cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. E só em 2017, a Rosneft investiu 6 bilhões de dólares na PDVSA, cerca de 25 bilhões de reais. Além disso, em 2019, o ministro de Petróleo venezuelano, Manuel Quevedo, anunciou a mudança da subsede da PDVSA na Europa, de Lisboa para Moscou. Outro setor importante é a saúde pública. Hoje a Rússia é o único fornecedor de insulina para a Venezuela. A farmacêutica Gerofarm enviou 200 mil doses em dezembro de 2019 e até o final de 2020 pretende atender cerca de 400 mil pacientes venezuelanos. E por fim, é claro, o setor militar de defesa. A Rússia, como uma potência militar mundial, é um dos principais fornecedores de armamento, aviões, sistemas antimísseis, tudo isso para a Força Armada Nacional Bolivariana. Também são comuns os treinamentos conjuntos. No ano passado aconteceram pelo menos 2. E essa cooperação vai além da relação militar imediata. A Rússia também exerce um papel fundamental no Conselho de Segurança da ONU, impedindo mais de uma vez que os Estados Unidos aprovassem resoluções que permitiam uma intervenção militar estrangeira na Venezuela. E essa visita do Sergei Lavrov é mais um passo para acelerar essa relação íntima entre os dois países. E acontece num momento crucial em que o presidente Donald Trump volta a ameaçar o governo de Nicolás Maduro durante o seu discurso anual no Congresso, que inclusive contou com a presença do deputado opositor Juan Guaidó. Além disso, nessa semana, a Marinha venezuelana denunciou a presença de um navio de guerra estadunidense na fronteira marítima do país. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h57. A Argentina está pensando em criar uma lei que criminalize os negacionistas da época da ditadura militar. A gente vai falar sobre esse assunto com o Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão Arnes de Defesa, né? Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. E o Belisário foi vice-presidente também, presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Olá, Belisário, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom dia, Glauco. Bom dia. E que boa notícia essa que vem da Argentina, né, Belisário? Enfim, as pessoas, né, que negam na Argentina podem ser punidos. A inspiração vem da França, né, Belisário? É exatamente isso. Aliás, o anúncio do presidente argentino foi feito na França, com a organização, traduzindo para português, Filhos da Argentina, que pediu que se aplicasse uma lei que na Espanha, na Bélgica, é uma lei que pune o negacionismo, né? Quem negar a existência do Holocausto pode ser punido com essa lei. Aliás, um candidato à presidência da França foi punido e a pena atinge o bolso, porque a pena é muito alta. Enfim, o presidente Jean-Marie Le Pen foi condenado a 30 mil euros, imagina, 150 mil reais, por uma entrevista desse tipo. Muito boa a notícia que vem da Argentina. Agora, o que a gente percebe que aqui no Brasil, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro enaltece a época da ditadura militar, nega que tenha ocorrido, né, o que ocorreu. Ele seria aí aqui uma lei desse tipo no Brasil, não é isso, Belisário? Veja, a família do presidente da República, ele próprio, tem sido personagens de muitos atos de defesa da tortura, de defesa do ato do AI-5. Dizem que o livro de mesa, né, do presidente Bolsonaro é um livro de um ex-torturador, um já falecido torturador, mas que foi muito famoso, foi condenado por isso. Exato. É um absurdo. É um absurdo porque esse é um fato que já foi proclamado, inclusive pelo Estado Federal. A União já reconheceu, pagou indenizações a vítimas desses crimes bárbaros que foram desde o desaparecimento, assassinatos extrajudiciais, tortura, enfim, uma série de atrocidades que caíram sobre o povo brasileiro, que já foram objeto da Comissão da Verdade, de reconhecimento pelo Ministério dos Direitos Humanos, na época em que havia o Ministério dos Direitos Humanos, né? É verdade, né? A gente acabou de conversar aqui com o Tiago Caraí Jecupé, da aldeia indígena aqui do Jaraguá, Guarani-Embiá, que o pessoal ali está sofrendo bastante com esse novo empreendimento, né, que visa, que já derrubaram mais de 500 árvores e eles estão sofrendo aí uma possível reintegração de posse, que pode acontecer a qualquer momento, isso aqui no estado de São Paulo. Falando também em Amazônia, a gente pode falar sobre essa lei, esse projeto de lei, né, que permite a mineração nas terras indígenas e também a forma, né, como o Bolsonaro fala dos indígenas. E ele diz o seguinte, numa dessas preciosidades, entre aspas, né, espero que esse sonho se concretize. O índio é um ser humano exatamente igual a nós, tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós. Enfim, em relação a esse posicionamento, né, do Bolsonaro em relação aos povos indígenas, bastante preconceituosa a visão do presidente, não é isso, Belisário? Olha, o presidente já teve contra si uma representação, eu tive a honra de ser um dos autores, uma representação ao Tribunal Penal Internacional, ao Ministério Público, à Fiscalia do Tribunal Penal Internacional, exatamente por suas indígenas. Mas o problema é que o Bolsonaro vira e mexe, ele está atentando não é só contra os povos indígenas, é contra a Constituição brasileira. A Constituição,
diz que os índios devem ter reconhecido as suas crenças, suas línguas e tradições. De certa forma, há uma proteção que a Constituição dá aos índios, não só às pessoas físicas, mas aos seus costumes, às terras que eles habitam, aos rios que compõem o seu modo de viver. Então, a Constituição vai ser um forte obstáculo a esse projeto de lei. Aliás, o presidente da Câmara disse que se chegar que não pode prosperar, porque os índios têm uma proteção que é absolutamente necessária para a manutenção das suas tradições. Eu não conheço o episódio aqui do estado de São Paulo, mas é preciso verificar que a mineração e outras formas de exploração ocupadas pelos índios, eles têm esse reconhecimento do seu direito. Só a consulta a eles pode resultar em alguma flexibilização disso, e mesmo assim só após uma autorização do Congresso Nacional específica para lavra, para minério. Não é uma lei genérica, essa não é uma alforria, ela pode ser uma nova escravidão dos índios, porque, aliás, isso já está acontecendo. Aliás, esse o exemplo que o presidente dá, já está acontecendo ilegalmente, vamos fazer legalmente. Isso é um absurdo, é um despautério. Enfim, eu vou ficar aqui, vamos dizer, ofendendo essa lei, porque ela é um absurdo. Ela é, numa palavra, inconstitucional. Perfeito. E Belisário, vamos falar aqui sobre aquela declaração bastante polêmica, né, e desrespeitosa do presidente Bolsonaro em relação aos portadores do HIV. Nesse fim de semana, ele acabou fazendo aí um gesto de banana para os jornalistas, né, não sei se você ficou sabendo, e reiterou, né, o que ele tinha falado, e ele falou, vou dar uma banana para vocês, tá ok? Porque repercutiu aí negativamente, obviamente, a fala do presidente, né, diz que é mais despesa, né, para quem tem AIDS é mais despesa, falando de outro assunto em relação àquela decisão da Damares, né, para evitar o sexo na adolescência, enfim. Pois é, eu acho que eu já até te ouvi, você já falou um absurdo, não é isso, Belisário? Um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Veja, o Brasil tem coisa que é despesa e tem coisa que é investimento. Isso é um desrespeito com os portadores de HIV, mas é um desrespeito também com todos aqueles que formaram uma cultura de combate ao HIV. O Brasil ficou famoso e é seguido nas suas práticas contrárias ao HIV. O Brasil montou um sistema nacional de combate ao HIV e, enfim, as suas infecções secundárias. O Brasil é exemplo disso. Claro, o Bolsonaro não é exemplo para nada, mas o Brasil foi e é exemplo contra essas doenças que afetam, às vezes em epidemias, afetam os povos, né? O Brasil é exemplo. O Bolsonaro... Olha, eu me poupo, eu vi o gesto que ele faz de desrespeito, ele sempre está cometendo um ódio. Toda vez que eu vejo isso, eu estou me poupando um pouco, mas eu vi esse absurdo. O jornalista vai buscar informação, porque o jornalista, você, nós, os nossos ouvintes, todos aqueles que veem essa transmissão, sabem quanto custou de investimento, não é só de dinheiro, não, de ciência, para que a gente... Bolsonaro pensa que isto afeta, os surtos de HIV afetam apenas o povo, o povo que tem um determinado procedimento, uma escolha sexual. Ele está muito enganado, Casais são afetados, nenês são afetados, homens de tendência heterossexual são afetados, todos somos afetados, porque essa é uma infecção que nós conseguimos, de certa forma, controlar no Brasil, e eu não sei se ele, considerando isso uma mera despesa, se isso vai continuar. Enfim, ele é um negacionista de várias coisas, e na medicina é um risco, né? Você vê o que está acontecendo com os negacionistas de vacinas, não é? Que estão colaborando para a reinserção de algumas doenças
Infelizmente, nós, na última eleição, colaboramos para esse negacionismo da democracia, essa inserção no cenário político brasileiro desses espécimes que negam a democracia, negam o que aconteceu lá atrás e que nós enfrentamos, vamos dizer, a muito custo se a eleição vai levar. Tá certo, Belisário. Então eu vou terminar com essa entrevista com esta frase bastante otimista, né? E real e possível. Um grande abraço, hein, Belisário? Um abraço para todos vocês. Até mais. Falamos aqui com o Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão Arnes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h08 e fique com mais uma reportagem da equipe Brasil de Fato. Um dia em Nova Delhi, capital da Índia, pode ser tão tóxico quanto fumar 50 cigarros. O cálculo é baseado na quantidade do poluente PM2,5 na atmosfera, que chega a superar em 40 vezes o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A sigla PM2,5 dá nome a um material particulado de espessura mínima, derivado de poeira, incêndios ou queima de combustível. Em entrevista ao Brasil de Fato, o membro do Fórum de Ciências de Nova Delhi, Raghunandan, falou sobre as consequências para a saúde. Temos doenças respiratórias, aumento nos casos de asma, os vasos sanguíneos que chegam ao coração têm mais chances de entupir se você fuma, e o mesmo acontece se você inspira PM2,5 o dia todo. Há evidências científicas disso. Os 20 milhões de automóveis que circulam diariamente na cidade são responsáveis por 40% da poluição atmosférica em Nova Delhi. O transporte público e os chamados tuk-tuks, com capacidade para 3 passageiros, não usam combustíveis fósseis, mas são insuficientes para atender a demanda. Outra possibilidade é a bicicleta, porém, só 11% da população pedala. Enquanto o carro continua sendo o meio de transporte preferencial, o mercado oferece alternativas. Um exemplo é um bar, que tem 2 endereços em Nova Delhi. O estabelecimento permite que os clientes escolham uma essência e passem alguns minutos respirando ar purificado e aromatizado. 15 minutos custam em média o equivalente a R$ 25. De oxigênio medicinal, mas de uma aromaterapia. Nós temos essas 4 garrafas em que colocamos o aroma e as pessoas podem respirar oxigênio. Então, eu vou ligar a máquina. E quem tem algum tipo de obstrução nasal, infecção ou dor de cabeça, pode vir e relaxar por 15 minutos com essa terapia. O integrante do Fórum de Ciências de Nova Delhi, no entanto, afirma que não são máscaras nem purificadores de ar que vão resolver o problema. Se essas medidas são vistas como soluções, nada será feito para reduzir a poluição em si. Então, o que realmente precisamos fazer é pressionar o governo para aprimorar o transporte público. O governo local afirma que tem feito campanhas de conscientização e punido os principais poluidores. Além de uma vistoria anual obrigatória, começou a funcionar recentemente um rodízio, conforme as placas, para tentar reduzir o número de carros nas ruas. Porém, a queima da palha do arroz pelos agricultores, a construção civil e até a poeira do deserto do Rajastão, próximo da cidade, também agravam o problema. Em todo o país, a poluição atmosférica é responsável por 2 milhões de mortes por ano. A pior época é o início do inverno, entre outubro e novembro, quando a intensidade dos ventos diminui e o material particulado desce até próximo do chão, transformando a cidade em uma verdade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pravin S. da Índia, Rodrigo Chagas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h11. Relatório do governo federal constatou que a realidade das pessoas transexuais e travestis encarceradas no Brasil não é nada fácil. Uma rotina diária que vai do preconceito às agressões verbais, psicológicas e físicas. A reportagem é de Camila Piacese. A realidade nos presídios brasileiros pode ser ainda pior. De acordo com um estudo encomendado pelo governo federal, elas são as que mais sofrem. São estupros, agressões físicas, psicológicas e verbais. Tudo isso pelo simples fato de não aceitarem a sua identidade de gênero.
Agressão verbal simbólica, o não reconhecimento da sua identidade, estupros, violência física, né? Elas também são privadas de alimentação, elas têm privações de liberdade muito maiores que outros presos que também estão nessas mesmas prisões, porque a própria institucionais. Existe a proibição do uso do cabelo comprido, uma obrigatoriedade às vezes até em raspar esse cabelo de forma bem desumana, bem violenta. Existe a situação de impedimento do uso da hormonioterapia e também o impedimento para os soropositivos. O relatório intitulado LGBT nas prisões do Brasil, diagnóstico dos procedimentos institucionais e experiências de encarceramento, mostrou que das 508 unidades prisionais pacíficas para a população LGBT. De acordo com o estudo, existe pelo menos uma pessoa trans presa nas unidades visitadas. O deputado distrital Fábio Félix afirmou que a resolução de 2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determina que pessoas transexuais ou travestis devem ser encaminhadas para unidades femininas. Existe já uma decisão do Supremo sobre as transexuais, que elas devem ficar no presídio da sua identidade de gênero. Infelizmente, muitas juízas e juízes da execução não cumprem essa decisão. Para a perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Tarsila Flores, não é porque esta população tem a característica LGBT que precisa ser repunida nas unidades prisionais. É necessário, primeiro, que o Estado brasileiro contemple a situação de cidadania da população LGBT encarcerada. Não é porque essa população tem a característica e a natureza LGBT que ela precisa ser repunida. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h14. Vamos falar sobre o cenário político. Chegou a hora, hein? Vamos conversar com o Cláudio Gonçalves Couto, cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Cláudio, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Cláudio, vamos falar aqui da notícia deste fim de semana, né? Que foi a morte aí do escritório do crime. Ele foi morto pela polícia baiana neste domingo, né? E ele temia aí ser alvo de queima de arquivo. Quem está dizendo isso é inclusive o advogado dele, o Paulo Emílio Catapreta, né? E diz que avisou aí do medo, né? De que a polícia quisesse matá-lo e não prendê-lo. Ele teria falado exatamente isso. Polícia quer me matar, não prender. Bom, a gente sabe das ligações, né, que Adriano tinha com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Inclusive, Flávio Bolsonaro tinha já apresentado uma moção de louvor para Adriano em 2003. Em 2005, concedeu a medalha Tiradentes a Adriano. Tem também a nomeação da esposa do Adriano como assessora do gabinete em 2007 e por aí vai. Ligação muito estreita com o atual senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Como é que você está vendo esse caso, hein? É bastante complicada essa situação, né? Parece que foi queima de arquivo mesmo, Cláudio. Olha, é difícil saber exatamente sobre isso. A gente precisa ter mais informações ainda sobre o que foi a operação policial, né? Inclusive, se essa operação policial, por exemplo, foi alvo de algum registro, por exemplo, de imagens pela própria polícia. Muitas vezes a polícia faz esse registro de imagem. Seria importante que houvesse isso, sobretudo numa situação politicamente delicada como essa. Agora, eu acho que o grave disso tudo, acho que você apontou muito bem, são os laços sempre muito mal explicados da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Não só a homenagem, empregar a esposa, empregou também a mãe do miliciano que foi morto agora no gabinete do Flávio Bolsonaro, homenagens feitas não só aos milicianos, mas à própria milícia como forma de organização, tanto Flávio Bolsonaro como seu pai já disseram que as milícias eram, na realidade, coisas muito positivas, enfim, vizinho de miliciano, foto com miliciano, é muita coisa junta, né? E aí esse governo realmente se complica e como se não bastasse tudo isso ainda, essa coincidência incrível de que o único vereador do PSL na cidade de Esplanada, na Bahia, era o dono do sítio onde estava o miliciano. Então, além de tudo, coincidências incríveis
se a gente tomá-las simplesmente como coincidências. E o vereador não sabia, né? Segundo ele, não sabia que estava lá, né? Pois é, eu vi um comentário divertido, uma pessoa falou, vai ver que era Airbnb, né? E aí ele alugou o sítio pelo Airbnb, aí não tinha como saber mesmo. Ai, que horror, mas vamos lá, Glauco. É bem possível, né? Mas, Cláudio, ontem também a gente teve aí a informação de que o Ministério da Justiça, na verdade a Polícia Federal teria sido comunicada, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro havia emitido um alerta ali por conta da situação na Bahia de que o Adriano da Nóbrega estava ali sendo perseguido dentro da operação que era feita ali e a Polícia Federal em tese sabia. E a gente tem também a informação, né? Isso já faz algumas semanas, que quando foi feita ali a lista dos criminosos mais procurados do Brasil, o Adriano Nóbrega não foi incluído ali pelo Ministério da Justiça à época. Isso foi bastante questionado, inclusive. O criminosa estando foragido há mais de um ano. Na sua avaliação, o ministro Sérgio Moro deve explicações aí em relação a esse caso? Eu creio que sim, porque é realmente muito estranho que o chefe da principal milícia do Rio de Janeiro, e as milícias, nós sabemos, são um problema muito grave no Rio de Janeiro. Se essa é a principal milícia e ele era o principal chefe da principal, precisaria ser muito procurado, precisaria estar necessariamente entre os mais procurados do país, se nós consideramos que o problema de segurança no Rio de Janeiro é um problema grave. E considerando que houve até uma intervenção federal no Rio de Janeiro no ano retrasado, bem, deve ser um problema bastante grave mesmo. Então, é realmente muito estranho, considerando esses vínculos, né, essas ligações entre achar que esse miliciano tão importante não devia ser procurado, ou não devia ser entre os mais importantes. Isso realmente causa uma estranheza profunda. Eu acho que o ministro deveria explicar isso ao público. Agora, Cláudio, você tocou num ponto também que é bastante importante. Será que não existe aí as imagens da Polícia Militar atuando neste caso? Porque, ao que parece, a polícia houve reação, né, por parte de Adriano. E o advogado, numa entrevista, inclusive, que ele concedeu para a imprensa, inclusive aqui para a Folha, né, ele estava dizendo o seguinte, que conversou com a mulher do Adriano e que a mulher do Adriano disse que ele não estava armado, enfim, que há alguns dias não estava armado de jeito nenhum, ele estava fugindo. Ela falou isso aos prantos, aí chorando, para o advogado. Por isso que você também está tocando nesse assunto, nessa questão das imagens? Eu honestamente acho pouco provável que um criminoso como esse, que era um matador de aluguel, um sniper, que ele não andasse armado mesmo foragido. Isso eu acho muito pouco provável. Agora, também me causa estranheza que, sendo ele oriundo das forças policiais, alguém que sabe como funciona a polícia, que ele tivesse reagido a uma tentativa de prisão. É claro que a gente poderia dar uma interpretação quase cinematográfica da história, de que ele pode ter calculado, bem, já que eles vão me matar de qualquer jeito e vão me matar mesmo depois de preso, e há declarações atribuídas a ele pelo advogado nessa linha, ele pode ter falado, bem, morrerei resistindo. É possível para ele, num primeiro momento, tentar se entregar, não resistir, para ter uma chance de sobrevivência. É tudo muito nebuloso ainda, acho que faltam informações sobre isso. E, claro, a gente não está falando de uma operação que foi perpetrada pela Polícia do Rio de Janeiro, ela ocorre no âmbito da polícia do estado da Bahia, e muito embora nós sabemos que as polícias têm uma lógica interna de corporação, que a organização a qual esse policial já esteve vinculado, que era a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, acho que há muitos pontos ainda a esclarecer, tanto dos vínculos desse miliciano com a família Bolsonaro, com o próprio PSL, com esse elemento muito forte aí, que é o vereador do PSL, o único vereador do PSL no município, sendo proprietário do sítio onde ele estava foragido, né? E também o fato de a gente não ter, pelo menos até esse momento, imagens da operação, sempre que desse informações a esse respeito, dizendo se há algum tipo de imagem. E ainda uma última coisa, se ele dava como certo que acabaria sendo morto, né? E essa é a afirmação que faz o advogado dele, será que ele não deixou alguma carta-testamento, algum tipo de relato a respeito da situação? Eu acho que seria muito provável que eu tivesse feito. Seria interessante saber se há algo desse tipo também. Conversando com você, tínhamos vários outros temas, mas aqui está tendo um golpe presidencial em El Salvador. A gente vai ter que falar sobre essa notícia. Nossa. E voltamos com você numa próxima oportunidade, tudo bem?
Tudo bem. Tá um certo. prazer. Igualmente. Um grande prazer também, o meu, te ouvir nas minhas férias aqui com o Glauco. Gostei bastante. Muito obrigada, Cláudio. Até a próxima, hein? Obrigado. Tá, político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h23. Pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia, o Imazon, diz que MP 910, editada no final de 2019 pelo governo Bolsonaro, vai aumentar o desmatamento na Amazônia. Ainda de acordo com pesquisadores do Imazon, se aprovada pelo Congresso Nacional, a MP pode estimular a invasão de terras públicas na região. A reportagem de Cosmo Silva. Em agosto de 2019, as queimadas na Amazônia colocaram o Brasil nas principais manchetes de imprensa no país e no mundo. O governo Bolsonaro, mesmo sem apresentar provas, chegou a afirmar que ONGs poderiam estar por trás dos incêndios. No final do mesmo ano, o governo federal regularização fundiária. A edição dessa MP, de acordo com pesquisadores do Instituto do Homem e do Meio Ambiente, o Imazon, vai beneficiar casos recentes de grilagem e premiar com o título da terra quem cometeu crime entre o final de 2011 e 2018. Brenda Brito, pesquisadora do Instituto, ressalta que a medida provisória que altera as regras de regularização. A gente entende que essa medida provisória 910, que foi publicada no final do ano passado e que altera regras de regularização fundiária, de fato não traz benefícios para a sociedade brasileira, que a medida acaba fazendo na prática, ampliando um prazo que permite, quando era proibido, permite que essas pessoas sejam beneficiando a grilagem de terras, que é o roubo de terras públicas, ela punir quem invadiu essa área, e ela acaba também permitindo que essas áreas que foram desmatadas ilegalmente entre 2011 e 2018 também possam receber título de terra, né? E ao fazer isso, né, essa combinação de premiar a grilagem, de permitir a legalização dessas áreas desmatadas, isso também manda uma mensagem de que essa é uma conduta aceitável e acaba estimulando essa continuidade da invasão do patrimônio público brasileiro. O Imazon ressalta que, do ponto de vista ambiental, a MP do governo Bolsonaro vai na contramão do que precisa ser feito para reduzir o desmatamento na Amazônia, que em 2019 atingiu a maior taxa anual dos últimos 10 anos. Segundo a pesquisadora Brenda Brito, a privatização de terras públicas federais na região da Amazônia pode levar a um desmatamento de 11 mil a 16 mil quilômetros quadrados até 2027, devido à expansão da fronteira agropecuária nessa área. E além disso, se essa área, que é em torno de 19,6 milhões de hectares, se ela for privatizada, a gente tem um risco aí de expansão do desmatamento, né? Porque no momento que ela vira uma área privatizada, você também vai ter a possibilidade de desmatamento legal. Mas a gente avaliou o que aconteceria se essa fronteira agropecuária, que é associada ao desmatamento, se expandisse para cima dessa área, e com isso a gente tem aí cenários que mostram um desmatamento futuro que pode variar entre 11 mil a 16 mil quilômetros quadrados, né? Então, é uma medida, né, que, se for aprovada pelo Congresso, ela não só vai beneficiar quem invadiu terra pública e desmatou, mas que também pode estimular mais desmatamento futuro. Outra medida de Jair Bolsonaro vem causando muita repercussão negativa. Na quinta-feira passada, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei 191, que regulamenta a realização de pesquisas, exploração de minérios e a construção de hidrelétricas em terras indígenas. Ao assinar o PL, Bolsonaro se referiu à medida como um sonho. A repercussão foi imediata. A líder indígena Sônia Guajajara afirmou em declaração feita nas redes sociais que o sonho do governo significa o genocídio dos povos indígenas. O seu sonho, senhor presidente, é o nosso pesadelo, é o nosso extermínio, pois o garimpo provoca mortes, doenças, misérias e acaba com o futuro de toda uma geração. Nós sabemos que o seu sonho é realmente o genocídio institucionalizado. Mas nós não vamos aceitar a mineração e as hidrelétricas nos nossos territórios. Mesmo valendo para todo o Brasil, a medida provisória 910, que quer mudar a lei de regularização fundiária, terá impacto maior na região da Amazônia Legal.
A medida estará em vigor desde dezembro de 2019, quando foi publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até abril deste ano para não perder a validade. Os pesquisadores do Amazon recomendam que a MP seja rejeitada. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h28. A classe artística protesta. Vai ter a Semana de Arte contra a Barbárie. Centenas de artistas em São Paulo e outras cidades aqui do estado. E aqui para falar sobre esse assunto está Regina Galdino, diretora teatral do Movimento Artigo 5º e uma das idealizadoras da Semana de Arte contra a Barbárie. Oi, Regina, tudo bem? Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Prazer em recebê-la. A gente também está aqui na TVT no YouTube e também na TVT sendo transmitido. Regina, vamos falar desse protesto, né? A gente já chega que não é um evento, é um protesto mesmo, uma semana de arte contra a barbárie. Eu queria que você falasse sobre esse movimento, como é que foi criado e vai ser durante 8 dias, né? Isso, a partir desta terça-feira. Isso, o Movimento Artigo 5º ele foi criado em 2019, lá em Belo Horizonte, pela Tatiana Rubim. E aí ele se espraiou por vários lugares, por São Paulo, tem no Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E a gente vem fazendo o levantamento dos casos de censura do governo Bolsonaro, desde a história da exposição Queer. A gente já sentia, por causa dessa campanha moral do Bolsonaro, que havia uma mudança conservadora nos costumes e tudo isso. E aí a gente foi estudar direito o que era censura. Então, censura não é da iniciativa privada, é sempre quando vem de parte do governo. E aí, em 2019, isso explode de forma mais organizada, digamos assim, proposital. E a gente vai fazendo um levantamento e até janeiro, assim, até dezembro, a gente tinha computado 115 casos de censura ou tentativa de censura por parte do governo, né? Especialmente, principalmente o governo Bolsonaro. Mas a gente teve também o caso do Crivella, com a história em quadrinho, sim, que ficou famoso lá na Bienal do Rio. Aqui em São Paulo, o Dória, com as apostilas sobre orientação sexual, que ele mandou recolher. E esses dois foram casos que a justiça reverteu e eles tiveram que fazer depois a coisa correta e tal. E agora esses casos explodiram porque em Rondônia, esses casos dos livros que eles mandaram recolher, que é patético recolher Machado de Assis, né? Nelson Rodrigues, Rubem Alves, toda a obra. Então a gente nem conseguiu ainda o número exato e acho que eles só colocaram lá em letras pequenininhas todas as obras, porque eles também não conseguiram contar. Nós não conseguimos e eles também. Acho que eles desistiram de fazer a relação. Voltaram atrás. Voltaram atrás, pela repercussão. Mas é que assim, é tão perigoso um governo sentir espaço para fazer isso, né? Então, quando a gente fala em censura ou tentativa de censura, a tentativa de censura ela é tão grave quanto a censura, porque significa que a sociedade está com um espaço aberto para o fascismo, né? Para o autoritarismo. E aí esse movimento ele vinha fazendo esses levantamentos. O Roberto Alvim, o ex-secretário especial de Cultura, ele fez uma declaração de que ele lançaria o Plano Nacional de Cultura e que isso teria um impacto tão grande quanto a Semana de 22, que ele ia revolucionar a cultura nacional. E aí um dos integrantes do Artigo 5º, porque o Artigo 5º em São Paulo é muito ativo, falou, nossa, a gente podia fazer a Semana de Arte contra a Barbárie. Né? Um pouco uma homenagem ao movimento Arte contra a Barbárie, que foi um movimento de artistas, especialmente de teatro, né? Mas também de dança, circo, que ocorreu em São Paulo e que deu origem à Lei do Fomento. Né? E vai referenciar exatamente no Arte contra a Barbárie ou na Semana de 22, porque o momento é outro, sim, mas a gente teve essa ideia de fazer algo de fôlego durante 8 dias,
porque todo mundo já estava, acho que, num limite grande. E portanto, a gente já estava organizando isso antes da fatídica daquela declaração dele em ator de teatro, né? Então ele faz toda a cena conscientemente, com fundo musical, com cabelinho, com figurino, com tudo, rindo, imitando ali o Joseph Goebbels, né? E aí ele cai nesse momento, mas a gente já estava organizando isso e estamos fazendo um movimento assim, com centenas de artistas, todos voluntários, para o povo, né? Para a gente, ali na frente do Teatro Municipal, conseguir conversar com as pessoas que estão passando na hora do almoço, para falar desses casos, né? Porque, por exemplo, se a gente considera casos emblemáticos do cinema, se é uma live, ele é ao vivo, o Bolsonaro cancela o edital LGBT dos curtas, né? Ou o outro secretário lá diretor que tira os 100 cartazes que estavam nos corredores da Ancine e também as fichas técnicas e os cartazes do site. Então eles estão realmente querendo recriar uma cultura artificial, né? Porque o que a gente diz num dos nossos manifestos, que a gente fala em vários espetáculos de teatro, é que assim, isso não diz respeito só ao artista, né? Isso diz respeito a você que está nos ouvindo, né? Porque você tem direito de escolher se você quer ver um filme sobre um herói negro, sobre uma religião afro. Então você que decide. Você é que decide. E a gente, como artista, também decide o que a gente vai fazer. E, portanto, quem paga o seu imposto, coloca lá numa caixinha uma parte do seu dinheiro e que é garantido pela Constituição, pelo artigo 5º, né, que no inciso 9 fala da liberdade de expressão e tudo isso, então por isso que chama artigo 5º. E aí você tem esse direito de escolher. E ele não pode, com essa desculpa de o dinheiro, quando ele fala da Bruna Surfistinha, por exemplo, ele fala que o dinheiro do governo é só para a família, uma família. Mas que família é essa, né? Nós somos a diversidade, a população brasileira tem diversos tipos de família e a nossa cultura ela é rica por causa da diversidade. Muda muito com a Regina Duarte? Secretaria da Cultura? Não, acho que não muda nada, né? Porque a Regina Duarte conseguiu se aliar ao que há de pior. Ele é proposital. A secretaria. Você vê que a classe artística nem brigou, nem lutou pelo Ministério da Cultura, como lutou com o Temer, porque... É vergonhoso, né? Porque quer dizer, vai entrar um, dali a 2 meses, outro, pode ser que ela dure 6 meses... então tanto faz, porque o objetivo dele é o desmonte, né? Então acho que são duas figuras muito perigosas, que é Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Sérgio Moro a gente vê com a questão do Glenn, né? Como eles foram na imprensa. E se a gente considerar desde a posse o que se tornou a SECOM, quando humilhou os jornalistas, deixando os jornalistas todos sentados e em ilhas, sem poder andar, sem poder fazer seu trabalho, ameaçados de que eles não podiam pôr a cara na janela, porque poderiam levar um tiro. Quer dizer, isso é a prova do estado de exceção. Nós estamos num estado de exceção, as pessoas queiram assumir isso ou não, né? Então, acho que faz parte da nossa função como artistas dizer isso para a população, e mostrar para a população que esses casos todos que estão acontecendo são graves e não são normais, e você tem o direito de ouvir a sua música, você tem o direito de ver seu filme, você tem o direito de ler seu livro, você tem o direito de escolher que peça... O Bolsonaro justamente atacar artistas, jornalistas, professores... Exatamente, e esse ponto que você falou é importantíssimo, quer dizer, a educação, você vê que são 2 pilares, né? A cultura e a educação, que formam a alma de um povo, em que eles estão atingindo com o que há de pior, né? A gente tem um dos casos que 30 acadêmicos universitários, eles denunciaram para um organismo internacional que estavam sendo perseguidos,
né? E isso da escola sem partido, de querer que um aluno filme o professor, são todas características de um Estado fascista, e a gente tem que falar isso com a população, conversar e explicar. E no nosso caso, a gente não faz o levantamento só dos casos de censura na arte, né? A gente faz também, por exemplo, um caso muito importante que é da transparência, é que os dados sobre a reforma da Previdência, eles não foram entregues sequer para o Congresso. Então, professores da Unicálculos descobriram que os dados do Paulo Guedes eram dados falsos. Então, isso compromete uma geração inteira da população brasileira. E isto é censura dentro da lei da transparência, né? Então, a gente tem casos assim, que não são só os casos de arte. O caso do Ricardo Galvão, que numa entrevista coletiva, o Bolsonaro desmente um cientista do porte de Ricardo Galvão e do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reconhecido mundialmente pela sua seriedade. Então, tanto que Ricardo Galvão, ele disse isso, falaram, olha, você foi precipitado. Ele falou, não fui precipitado, eu pensei 12 horas. E ele diz isso, que para um cientista, você ser desmentido é algo muito grave, porque você tem uma carreira, né? O cientista, ele lida com dados muito concretos. Então, Ricardo Galvão não se dobrou, né? E nem José Henrique, o secretário especial do próprio Bolsonaro, ele, quando teve a questão do edital LGBT, ele foi num seminário que também chamava Seminário Artigo 5º, que a gente fez lá em Brasília, junto com a comissão parlamentar de todos os partidos, né? Também a Áurea do PSOL de Minas. Então, que é uma comissão muito ampla, e ele fala isso, ele falou que ele ficou muito feliz quando ele entrou, que a Benedita, que ele tinha conhecido na Constituinte de 88, foi até ele e falou, eu vim aqui cumprimentar, desejar um bom trabalho para você e dizer que eu sou do Partido da Cultura, né? E aí, quando aconteceu o caso do edital, ele foi até o Onyx Lorenzoni e falou para ele, olha, esse edital já está empenhado, o dinheiro já foi para o BNDES, para um outro banco, que eu não sei dizer o nome, assim, de poucas letras, e esses bancos cobram uma porcentagem. Então, portanto, se esse dinheiro, vocês vão incorrer em crime de responsabilidade. E aí ele apresentou a carta de exoneração, e depois o Bolsonaro, nessa sua característica sempre de tentar transformar um fato numa mentira, falou, não, ele pediu, nós exoneramos. E não é verdade. Então o Zé Henrique levou essa comprovação no seminário Artigo 5º. Então tem muita coisa. Com março vai ter uma audiência na OEA, porque alguns movimentos, inclusive o Barão de Itararé, acho que é importante vocês procurarem e conversarem com eles a respeito disso, fizeram uma denúncia para a Comissão Interamericana da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, e olha, e não é fácil isso, porque até a OAB, vários organismos muito sérios já tinham pedido audiência. A quantidade de casos de censura é tão grande e tão grave, atingindo a arte, a educação, a imprensa, né? E que há uma audiência no dia 6 de março. Muito bem. Agora, para a gente falar dos eventos, né, que devem ocorrer, né, durante esses 8 dias, né? Tem aí o samba do Artigo 5º, né, que a gente pode, inclusive, ouvir um pouquinho para quem está no rádio e ver para quem está na televisão. Vamos ouvir primeiro, então? Vamos ouvir aqui rapidinho uma pequena parte, né, porque nós estamos com um golpe em El Salvador, não sei se você está sabendo, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Não estou sabendo ainda. Então, mas vamos lá. A imagem. É isso aí. É censura, pois toda poesia cura, toda poesia cura. Minha palavra não quer censura, pois toda poesia cura, toda poesia cura. Fui dormir cantando prosa, acordei sem minha língua. Não se cala o que é certo, não se esconde o que é belo. Se eu não calo tua voz, se eu não calo tua voz, e tu calas a minha palavra não quer censura. A gente
vai deixando aí em BG, né? A gente vai continuar ouvindo esse sambinha, enquanto a Regina vai falar aqui um pouco de quem participa, né, deste protesto. Exatamente. Né? E também onde que as pessoas podem acessar para ter a programação completa, Regina. Eu acho que, olha, o que mais importante, assim, na marca desse protesto é que, assim, nós não vamos entristecer, né? Nós vamos com alegria conversar com a população. É nossa função ser esse retrato da nossa sociedade rica. Então nós vamos fazer no dia 11 a abertura com a leitura de um manifesto e aí a gente vai depois ter a Fabiana Cosa e Lu Obadmin. Então essa é a abertura da semana. Depois cantamos o samba do Artigo 5º, tem uma coreografia que foi feita por 10 coreógrafos especialmente para o samba. Vamos ter um painel com mais ou menos uns 170 casos, imagens de... A gente tem muito mais que isso, tá em 200 e pouco, mas a gente tinha que... O Rubem Alves a gente teve que simplificar porque é mais de 120, né? Então nós vamos ter um painel desse censurômetro, com cada caso, com cada imagem, e aí a gente vai seguindo com Mauaca, Vozes Bugras, o Renato Borg também vai ler o manifesto. Então é muita coisa que vai acontecer e a gente fica até um pouco receosa de esquecer o nome de algum grupo, né? Regina Machado vai cantar também, foi muito importante a Magda Pucci e a Regina Machado dentro dessa semana, junto com a Moniquinha Simões e o Auri Porto, que fizeram a programação. Esses aí trabalharam muito, mas são mais de 56 profissionais trabalhando voluntariamente para a gente conseguir colocar em pé grupos como a Barca. A gente fecha no dia 18 com Chico César, por exemplo. Então tem Fabiana Cosa, tem a Badi Assad, que eu tô vendo aqui. A Badi não vai poder ir mais. Que pena. Mas a gente tem a Banda Põe, por exemplo, no dia 14, com o Circo Mínimo. A gente Loma Salomão, que vai estar no dia 14. E onde é que a gente vai poder ver todo essa programação? Dá para o pessoal? Nós temos um site que chama Artigo 5º.arte, com temudo, ART, sem o E, .br. Tem Negravate, é muito extensa a programação e vocês vão conseguir confirmar lá e ver todas as pessoas que vão também ler o manifesto. Maravilha, a gente termina com esse sambinha aí do Artigo 5º. A gente agradece aqui a Regina Galdino, diretora teatral do movimento Artigo 5º, e uma das ideias, isso aí, com alegria, o sambinha, só pra gente encerrar aqui. Beijo, Regina, valeu, beijo. Beijo pra todos os ouvintes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h46. Nós vamos falar sobre o golpe que está ocorrendo em El Salvador. Quem vai dar mais detalhes aqui é o nosso consultor, analista internacional, Amaury Chamorro. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Bom, Chamorro, essa notícia aqui que a gente está se deparando agora, parece que militares, né, fiéis ao presidente de El Salvador ocupam o Congresso no país. Conta pra gente, Chamorro, explica melhor. Bom, na verdade, o que acontece é que o presidente Nayib Bukele convocou uma sessão extraordinária para ontem, né, no domingo, para a votação que deveria aprovar ou não um empréstimo de mais de 100 milhões de dólares para todo o plano, a terceira fase do plano dele de combate à violência no país. Vamos lembrar que El Salvador é um dos países mais violentos do mundo, faz muitas décadas, né? Vem um país que teve quase 20 anos de guerra civil. Antes disso, governos ditatoriais e gerou no país sempre uma cultura, diria, da violência. E desde os anos 90 em diante, o que aconteceu foi a instalação das maras, que são aquelas gangues muito conhecidas aí, grupos, são gangues, na verdade é o crime organizado que veio dos Estados Unidos, que são salvadorenhos que foram deportados dos Estados Unidos, e eles lá haviam sido condenados, a maioria deles vieram deportados saindo das prisões dos Estados Unidos, e eles operavam lá como que nem o PCC, né, ou que nem o Comando Vermelho, eram grupos que estavam dentro das prisões,
que tinha um comando total, e eles foram deportados para El Salvador, gerando um processo de violência pós-guerra civil. Lembrando que no ano de 91, o El Salvador conseguiu chegar num acordo para terminar uma guerra civil que durou quase 20 anos. Então, agora o presidente Nayib Bukele, nessa terceira fase, tentou aprovar dentro do Congresso, forçadamente, um empréstimo de mais de 100 milhões de dólares para ele chegar nessa terceira fase de combate à violência no país. Porém, ele não havia apoio por parte da maioria do Congresso, que é a oposição ao Nayib, né? O FMLN, que é o partido de esquerda do qual vem o Nayib Bukele. Ele foi prefeito de São Salvador e de Nueva Cuscatlán como prefeito do partido FMLN, e a Arena, que é o partido da direita salvadorenha. Então, ambos não foram sequer ao Congresso, e como uma forma de demonstrar a pressão, e eu acho que ele errou politicamente, isso daqui tende a afetar muito a sua muito boa credibilidade dentro do país. Ele ingressa ao Congresso do El Salvador, ao parlamento, cercado por militares armados de fuzis, né? Todos eles estavam vestidos com roupa de combate, e entraram mais ou menos 50 a guerra dentro do Congresso do parlamento salvadorenho. Salvador é um país que vive ainda os traumas da Guerra Civil. Nem durante a Guerra Civil o presidente chegou a ter uma atitude tão agressiva contra o parlamento, e como numa tentativa de ameaçar. Ele também havia convocado um monte de gente, a população, para ir ao redor do parlamento, e posicionou assim bizarra, que a população, claro, aqueles que apoiam o Nayib acham que ele deve ter uma mão firme contra o Estado, e no caso do Estado não se alinhar às suas políticas públicas, festejaram. Porém, grande parte da população e a comunidade internacional realmente achou a atitude absolutamente fora do Estado de Direito, né, praticamente tomando de assalto o parlamento, que é sim um golpe de Estado para ele. Então agora tem que ver a resposta da população e também da opinião pública, a FMLN, a Arena, a imprensa também de Salvador, estão sendo muito fortes, muito firmes contra essa atitude do presidente Nayib Bukele. Agora, essa tentativa de coação, né, em relação ao Congresso, chamou o Congresso de El Salvador plano de segurança, e desde 2003, né, El Salvador tem adotado ali as políticas de mano dura, inspiradas nas políticas de tolerância zero adotadas em algumas cidades dos Estados Unidos, e isso não tem funcionado, na verdade, para diminuir os índices de criminalidade, que oscilam bastante, mas sempre num nível muito alto. Inclusive, em 2017, a ONU foi visitar o país e viu ali a situação do encarceramento em massa, os presídios explodindo, alguns com 10 vezes mais ocupação do que deveriam ter, e essas políticas foram implantadas também com apoio dos Estados Unidos. E agora Donald Trump tem aí essa política migratória mais rígida, inclusive tem enviado, deportado salvadorenhos para a morte. Eu queria que você falasse a respeito da responsabilidade dos Estados Unidos também nesse quadro de El Salvador. Influenciado pelos Estados Unidos por várias coisas, mas principalmente porque o Salvador é um país que tem uma economia muito pequena, e basicamente vive tanto dos empréstimos e da cooperação internacional como da relação bilateral com os Estados Unidos. Além disso, a economia depende do envio das remessas dos migrantes, ou seja, dos salvadorenhos que moram quase a metade da população. O Salvador são 6 milhões de habitantes no país e 4 milhões moram fora. Esses quase 4 milhões, ou seja, 40% da população salvadorenha, praticamente mora quase toda nos Estados Unidos, principalmente na região de Los Angeles e de Washington. A proporcionalidade entre o tamanho dessas gangues e das forças do Estado são absurdamente assimétricas. Se calcula que entre os maras diretos, né, aqueles que têm ocupação territorial e atuam no crime organizado diretamente, e aquelas organizações que vivem ao redor deles, mas também são parte dessa cadeia criminosa, são mais ou menos 400 mil pessoas. A força pública em El Salvador, somando o Exército, a Polícia, a Marinha, a Força Aérea, são 40 mil efetivos. 40 mil. E as gangues são 400 mil pessoas. Eles têm absoluto controle territorial do país em El Salvador. Então, a política de mão dura não surtiu nenhum tipo de efeito, porque, obviamente, é um país deprimido economicamente, um país que gera uma grande
uma grande migração aos Estados Unidos, lembrando que El Salvador fica em América Central, então você sobe de El Salvador até chegar no México e chegar na fronteira com os Estados Unidos. Então, nesse momento, o que o Donald Trump está tentando fazer é criar políticas de repressão à chegada desses migrantes, porém também um pouco mais de ajuda àqueles governos que se alinhem aos Estados Unidos, ajudando economicamente para receber esse dinheiro e daí, de alguma forma, fazer alguma coisa no país para impedir essa migração. Porém, temos também que lembrar, é importante que Nayib Bukele conseguiu na primeira e segunda fase uma redução sensível no número de assassinatos, tirando El Salvador, por exemplo, nesse último mês, no mês de janeiro, da lista dos países mais violentos do mundo. Isso foi muito importante entender que o Nayib Bukele também, na sua gestão, está trazendo um resultado sensível. Porém, ele está tendo que enfrentar, ele enfrentou, mas isso daqui, obviamente, não é enfrentar, isso daqui é um golpe de Estado. Você invadir o parlamento de um país com o exército, porque você convocou o parlamento, ele tinha o direito de convocar essa sessão extraordinária, mas ele não poderia invadir o parlamento com o exército. Então, isso daí é um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo. Inclusive, setores da direita dos Estados Unidos se posicionaram contra a atitude de Nayib Bukele, e chamando a atenção, inclusive, ao processo democrático para eles continuarem recebendo dinheiro de cooperação internacional. Então, agora, nesse momento, há uma disputa dentro do país muito importante, política. O FMLN e a Arena, que são maioria no parlamento, se juntaram para enfrentar essa atitude do presidente. Porém, o Nayib Bukele tem muita força popular, ele foi eleito no primeiro turno com 53% da votação, e além disso, ele era do FMLN, mas ele saiu do FMLN, tentando criar um movimento que chama Novas Ideias, com o objetivo de tentar centralizar essa força popular que ele tem. Porém, eu acho que ele errou politicamente, agora vai ser muito difícil ele justificar qualquer tipo de pedido ou ação mais mão dura, digamos, né, como presidente do país, já que ele coagiu, obviamente, os parlamentares a tentar votar com um fuzil apontado para sua cabeça. Exato, mais um outsider, né? Ele foi eleito exatamente com esse discurso, né? Semelhante. Empresário outsider. Empresário outsider. Exatamente, é um empresário outsider. Porém, ele não é tão outsider, eu diria, né? Só para ir concluindo, o Nayib Bukele, ele foi expulso da FMLN faltando um ano para a eleição. Ele foi expulso num processo muito conturbado e, na verdade, muito questionado, que supostamente ele havia sido misógino com uma deputada do partido. Mas, na verdade, o que havia uma ação dentro do partido para expulsar o Nayib Bukele, que ele não se alinhava à direção nacional do partido e ganharia as primárias contra o candidato do partido e o candidato do presidente para disputar a eleição. Então, quando ele foi expulso, ele foi lançado praticamente à presidência da República, já que a população se comocionou com essa atitude. Ele era foi o prefeito de São Salvador, né, da capital do país, uma cidade que tem a maior população, e ele foi um prefeito que teve uma muito boa gestão, uma avaliação muito boa. Então, obviamente, ele entrou à presidência da República saindo do FMLN, mas rompendo com a FMLN. Então, a população, nesse caso, acompanhou o presidente Nayib Bukele, já que também o FMLN, que estava na presidência da República com o presidente Salvador Sanches, era muito questionado, né? A sua população, sua credibilidade era muito baixa e não havia tanto apoio popular. Sua gestão também era um pouco criticada. Então, aí Nayib Bukele chegou não sendo tão outsider, porém, sim, ele é um empresário de uma família muito rica de El Salvador, que vem com essa cara de um pouco ao estilo Maurício Macri, né? O estilo Sebastián Pinheira, que são empresários apolíticos, quando na verdade tem carreira política e são presidentes da República. Não tem como você ser um presidente da República e não ser político. Perfeito. Chamou o finalzinho do jornal e agradecendo demais aqui por você ter nos atendido para falar sobre esse mais novo golpe agora em Salvador. Um grande abraço, Maurício Chamorro, analista internacional e consultor. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. É isso aí, o cantor, o músico carioca Pedro Luiz é o convidado de hoje do programa Hora do Rango, logo mais ao meio-dia, com a apresentação do Colibri. Não perca aí, a gente volta amanhã às 7 horas. Beijo, gente, até mais, tchau, tchau. É isso aí, até amanhã, bom dia. Até mais. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual.
movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.